Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, uma ótima segunda-feira para você que está ligado aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet. A 1xBet, que é parceira do canal Ave Mais, você pode, no primeiro comentário, tem um link ali, você entra, você faz um cadastro e fazendo a sua primeira aposta, tem jogos aí rolando hoje, aliás, tem jogo todo dia. A 1xBet dá essa oportunidade a você de jogar em todos os jogos de todos os campeonatos pelo mundo. Você coloca AV+, e em colocando AV+, você dobra a sua aposta. E aí você tem condição de, em dobrando a sua aposta, ter ali uma gordurinha para poder gastar, para poder fazer uma aposta segura. Gasta um dinheiro, não gasta tudo, enfim, vale muito a pena. 1xBet, que é uma empresa séria, correta e que patrocina grandes campeonatos do mundo, paga bem e vai pagar você. Olha, uma semana de muitas decisões importantes no Vasco, porque o Vasco estreou empatando em casa, não agradando o seu torcedor, isso foi unânime. Nós trouxemos no final de semana um amplo noticiário da dúvida da direção do Vasco em relação a manter ou não o Zé Ricardo. Não se gostou daquilo que se viu, porque há uma pressão, o Vasco está aí na bica para se tornar sociedade anônima, com dinheiro para investir a partir de julho, mas já com uma estrutura montada, com salários em dia, teve Zé Ricardo tempo para treinar e a coisa não aconteceu. Então vai ser uma semana cheia, uma semana de definições importantes. Zé Ricardo está mantido, o presidente Jorge Salgado não vai tirar o Zé Ricardo, vai mantê-lo, acredita na continuidade do trabalho e o Zé Ricardo precisa dar resultado e ser cobrado por tal. Mas olha, um dos assuntos mais importantes nessa semana, e eu quero conversar com você, torcedor, sobre isso, é sobre Nenê. A situação que o Nenê apresentou na última sexta-feira, ao sair de campo, substituído, jogando a abraçadeira de capitão no chão, eu acho que precisa ser analisada por alguns prismas. Primeiro, se era certo o Zé Ricardo tirá-lo do jogo. Eu particularmente acho que não. Nenê vinha jogando ainda um pouco apagado, mas sempre que tinha uma brecha, colocava um jogador na cara do gol. Foi assim num lance com o Peck, foi assim no gol anulado no primeiro tempo, ele participando de momentos decisivos, mostrando o seu talento. É um jogador que na bola parada é muito perigoso, é um jogador que numa falta frontal pode decidir uma partida. Claro, pesa muito a idade. Então, pelo aspecto retirá-lo do campo, eu não fui favorável. No entanto, aí vem o segundo aspecto. É direito do treinador. O treinador, por hierarquia, é o cabeça do negócio. É o cara que vai segurar a onda e que normalmente é o demitido quando o resultado não vem. Então o treinador tem direito de fazer o que ele fez, de retirar sim o Nenê. Mas existe um outro prisma, que é um prisma do combo. Porque Nenê é assim há muito tempo. Nenê é um jogador que sempre foi assim. E não acho que seja ruim o jogador que não gosta de sair, o jogador que sempre queira jogar, que seja fominha, um jogador que praticamente não se machuca na carreira. Então eu acho que o Nenê é um privilegiado. Papai do Céu deu a ele esse privilégio físico, que agora, é claro, fica abreviado pela questão da idade. Mas o Nenê sempre foi assim. Eu vou relembrar 2017, quando eu tive a oportunidade de conviver no Vasco e tive uma relação até muito próxima ao técnico da época, o Milton Mendes. O Milton Mendes chegou no Vasco sob um enorme signo de desconfiança, mas tomando atitudes, assim, muito fortes, tirando então o capitão Rodrigo, dispensando jogadores veteranos, Júlio dos Santos, Diguinho, Júlio César e tantos outros. E deu ao Nenê um ultimato para o Nenê render melhor, dentro de um esquema mais competitivo. Nenê tinha, à época, 35 anos, 34 para 35. Claro que faz muita diferença de 5, 6 anos para cá. Mas a bronca foi grande. Me lembro que o Milton Mendes comentou comigo e comentou com amigos que estava pensando em tirar o Nenê, mas sabia da bronca que ele ia comprar. Mas acho que é isso que o Zé Ricardo precisa fazer. Zé Ricardo, que por coincidência o sucedeu.
porque depois que Milton Mendes foi demitido, depois de uma derrota na Bahia, Zé Ricardo veio. E acho que o Zé Ricardo, que é um sujeito formidável, não há dúvida, talvez esse seja um defeito da carreira do Zé Ricardo, não ser um treinador mais impositivo. O comandante precisa mostrar serviço. Eu tive a oportunidade nesse final de semana e faço uma recomendação para que você que tem a assinatura da Amazon Prime, que você veja o documentário sobre Diego Cholo Simeone, ex-volante da seleção da Argentina, um jogador guerreiro, um jogador, como disse o Louco Abreu, inclusive no próprio documentário, sem coração, sem alma, sem perdão, vencedor, jogador que fazia de tudo para vencer, até errar, mas fazia de tudo para vencer. E que se tornou um treinador de muito peso, de muita força, tornou-se um treinador de muita personalidade, transmitindo isso que ele trouxe do campo para os jogadores, mas respeitando, acima de tudo, as individualidades. Mas ele também fala no especial que decisões não podem ser pensadas, decisão precisa ser tomada. E eu concordo plenamente. Acho que o treinador, por ser muito solitário, por ser muito isolado, não pode ter medo da repercussão das coisas. Não pode ter medo das posturas, porque isso o faz ser fraco. Isso o faz ser o elo mais fraco. No caso do Nenê sábado, talvez a coisa tenha sido invertida, porque Zé Ricardo está muito de mal com o torcedor, ou ao contrário, mas Nenê também não soou bem. Então, não há torcida do lado de ninguém. Naquela situação de 2017, Nenê vinha de um título carioca, vinha de prestígio, é um jogador marqueteiro, que gosta de brincar com o torcedor, além de ser um grande jogador, não há dúvida disso. Mas ali o torcedor pendeu para o lado do Nenê. E o Milton Mendes ficou isolado. Mas acho que a postura do Milton Mendes naquela época foi fundamental. Fundamental, porque deu um recado ao Nenê que ele deveria respeitar as hierarquias. E foi assim com o Zé Ricardo. Porque Zé Ricardo o retirou de alguns jogos no segundo semestre, quando assumiu. E não houve essa grita toda. Porém, hoje, mais veterano, no ocaso da carreira, na ansiedade que o Nenê está de poder ajudar o Vasco a subir, o Zé Ricardo precisa ter um trato muito fino com o jogador. Eu estive no Vasco na quinta-feira passada, na verdade na quarta ou quinta-feira, não me recordo, na coletiva do Zé Ricardo. E o Zé Ricardo disse, quando acabou a coletiva, brincando, porque eu fiz a ele a pergunta do planejamento do Nenê. E ele disse, eu sei que o Nenê vai reclamar, mas tem jogos que o Nenê não vai jogar. Ele não pode jogar os 38. E aí, em off, e ele não pediu sigilo, ele disse, não, eu sei que ele vai reclamar, mas ele brinca muito com a idade. Porque eu sou 10 anos mais velho que ele fala, a gente é quase contemporâneo. Então, eu acho que o treinador que sabe que um jogador como ele vai reclamar, por que já não conversa? Por que já não evita um problema? Por que já não mostra o jogador, por vídeos, por observações, por scouts, que ele é importante sim, mas não é importante durante 90 minutos. E o Vasco precisa ter mais intensidade. Nenê é fundamental? Não sei. É imprescindível? Não sei. Mas é um jogador totalmente descartável? Acho que não. Acho que aí é mérito do treinador se conseguir colocá-lo dentro de um esquema em que ele seja útil. Mas também cabe ao treinador ter autoridade de dizer a ele, hoje não conto contigo. Hoje conto com esse jogador. As polêmicas, elas se sucedem. Me lembro quando o Cristóvão, ex-técnico do Vasco, também foi muito crucificado porque não definia. Felipe e Juninho podem jogar juntos. Criou-se até um ambiente ruim entre os dois por conta disso em 2011 e 2012. Porque o treinador precisa botar força nisso, precisa ser direto nessa decisão. E cabe agora ao Zé Ricardo tomar uma postura, conversar com o Nenê. Não acho que o Nenê tenha que sair do Vasco, não acho que seja justa causa, longe disso. O Nenê vai pedir desculpas, ele sabe que está errado se já não pediu nas internas. Mas você precisa mostrar publicamente que você tem o comando. Porque senão, no final, Zé Ricardo, você que vai sofrer com as consequências. Nenê já está no final da carreira. Tem o bem ou mal, torcedor do lado dele. O treinador é um lobo solitário.
Mas acho que essa situação do Nenê, todos sabíamos. Avisei aqui, o Nenê vem com um combo. O combo reclamação, o combo bico, o combo braçadeira de capitão no chão, chute em copo d'água. Foi assim que ele saiu do Fluminense. Foi assim que ele saiu do São Paulo. E é lamentável para um jogador do talento dele ainda ter esse tipo de comportamento, porque é legal o cara querer jogar, ser fominha de jogo, mas tem que ser profissional. Ele faria isso na Europa? Não. Ele faria isso no Paris Saint-Germain? Jamais. Veja o exemplo do Neymar, que fez isso em Paris e teve que segurar uma barra danada. Então, o Nenê, ele precisa aprender isso mesmo depois de velho. Porque aí sim eu terei certeza de que ele não é imprescindível. Porque se ele entender de que ele pode entrar, de que ele pode ajudar, de que ele pode ser o líder dessa molecada, ele será muito importante. Mas o Nenê precisa botar a mão na consciência, precisa entender disso. Mas também depende de uma comissão técnica, de um diretor executivo como Carlos Brasil, conversar e sério com ele. Dar logo a real para ele. Ou ele se enquadra, ou ele não serve. Não serve, porque a gente também é muito hipócrita quando, por exemplo, o Fábio, goleiro, foi dispensado do Cruzeiro. É negócio, gente. Isso não é filantropia. Precisa se entender que jogador de futebol, e vem o Vasco aí com uma SAF, que vem com uma empresa que vai dar vários recados. Deu certo, não deu certo, cobra-se resultado. Passou-se da época de que o jogador, eu tenho um bom empresário, eu saio. Não, você vai sair mal. Estão aí os exemplos dos jogadores que saíram do Vasco e que, bem ou mal, tudo bem, o André fez lá o gol contra o Curitiba, mas para mim é tiro, é um momento. O Castan está num Guarani, o Morato está num Avaí, o Marquinhos Gabriel está num Criciúma. Então são aspectos que precisam pesar sim. Então eu acho que essa semana é importante para dar um recado ao Zé Ricardo e ao Carlos Brasil, de que eles precisam mudar. A operação não está legal. Cobrar da preparação física porque que os jogadores tiveram câimbras. Cobrar do Zé Ricardo por conta das alterações, porque as escolhas. Mas cobrar do Nenê é fundamental porque é um recado para o grupo. Porque no grupo não se gostou. No grupo não ficou legal. Tinham jogadores ali atrás do gol que disseram a ele, e dá para ler, não faz isso, cara, de meninos a mais velhos. E foi um erro. Mas erro maior será se não se pegar isso para se ganhar força. Porque o Vasco precisa. Está no início do campeonato, primeira rodada, embolou tudo, muitos empates, poucas vitórias. O Londrina ganhou do Náutico. Enfim, não teve grandes vitórias assim, vitórias acachapantes. Mas não dá para a gente medir a nossa régua pela dos outros. Ou a gente se enquadra, ou as coisas são mudadas, ou o Zé Ricardo tem coragem de mudar o time, tem coragem de não repetir os erros, tem coragem de tirar jogadores que ele não pode mais usar, e coragem para chamar o Nenê na chincha e dizer, Nenê, vai ou não vai? E dizer ao Nenê, olha, você não vai a Maceió, não, você vai a Maceió, mas vai ficar no banco, você vai jogar em Maceió, mas em Chapecó você não vai, dá logo a real, dá o planejamento. E se fizer de novo, aí sim, é alguém que não vai estar afim. Mas isso precisa ser feito já. Já que a direção não vai mudar também pelo receio. Decisão é para ser tomada, não é para ser tão pensada. A direção do Vasco precisa entender. Vai esperar 16 rodadas? Acho que é até razoável, não vou ficar aqui pregando que técnicos têm que ser demitidos. Zé Ricardo é o 10º técnico em 3 anos. Será que são só os técnicos? Não, a gestão é ruim. Você está vendo aí a gestão do futebol, da gestão Jorge Salgado é ruim de novo. Como foi com o ex-presidente Alexandre Campelo. O futebol do Vasco tem sido muito mal gerido ultimamente. Mas trocar treinador eu não sou favorável. Porém, como numa empresa, Nenê, Zé Ricardo, Carlos Brasil e todos os outros precisam dar resultado. O torcedor está esperando. Grande abraço. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. Eu tô logo mais lá no canal Atenção Vascaínos. O Bom Dia também no Atenção Vascaínos, na nossa live tradicional, batendo um papo, uma resenha legal. Tchau, turma.